Então vamos para nossa próxima pauta aqui, a nossa última pauta, que é a pauta do caso Vini Júnior. Eu já queria mandar aqui vai procurar o que fazer, esse bando de vagabundo que tá tentando surfar na onda aí do caso lamentável envolvendo o racismo com o jogador Vinícius Júnior. Sabe por quê? Kim Kataguiri, Mamãe Falei, né, o Arthur Duval, o pilhado lá da Jovem Pan, tô dizendo que é um absurdo o racismo contra o Vinícius Júnior. Ô seus animais, vocês apoiam a liderança fascista. Vocês têm um discurso similar ao discurso do fascismo, que inclusive propaga a ideia antissemita, racista, xenofóbica, misógina, homofóbica, transfóbica. E vocês querem dizer que é um absurdo o que está acontecendo com o Vinícius Júnior? É reflexo da sociedade que vocês estão ajudando a manter. É reflexo disso. Inclusive eu estava lendo agora no jornal que a polícia prendeu os indivíduos lá envolvidos naquela imagem que o Vinícius Júnior penduraram o boneco do Vinícius Júnior com a camisa do Vinícius Júnior enforcado numa ponte, prenderam, mas já soltaram. Pra dar uma resposta pro mundo, né? Olha, a gente não é racista, tá? É brincadeira. A gente, junto com os portugueses e os ingleses, exportamos economicamente a escravidão do continente africano para o resto do mundo, em especial para o continente americano, já que foi colonizado inicialmente, né, por portugueses e espanhóis. Mas a gente não tem nada a ver com racismo, tá? A gente aqui não é racista. Macaco pra gente não tem nada a ver com ser racista. É porque a gente chama preto de macaco, é normal. Só falta eles dizerem isso. Porque a gente tá vendo as discussões, inclusive nos programas de esporte lá na Espanha, e tá sempre assim, não, o Vinícius Júnior foi vítima de racismo, mas ele provocou. Não, o Vinícius Júnior foi vítima disso, mas não tem mais contra com racismo, tá? Não tem mais. Só quem sabe como é entrar no supermercado, como eu já entrei, e ser abordado por um segurança basicamente por ter um tom de pele um pouco mais escuro, sabe o que é ser preto. Vocês entenderam agora, defensores do Léo Lins? Por que não pode se banalizar a escravidão? Para que a gente não fique sendo chamado de macaco na rua e não se veja o jogador de futebol chorando em campo por não conseguir fazer seu trabalho, porque um estádio com 46 mil pessoas grita Vinícius macaco. Vinícius é um macaco. Vinícius é um macaco. E aí eu tô vendo o pilhado, revoltadinho, um monte de gente da Jovem Pan revoltadinho. Vão procurar o que fazer, seus canalhas. Vão procurar o que fazer. Porque vocês, indiretamente, têm culpa nisso também. Quando apoia modelos como o do Trump, como apoia modelos como o do Salvini, como apoia modelos como o do próprio Jair Messias Bolsonaro no Brasil. Certo? Vai ver lá, por exemplo, quem é o presidente da La Liga. Qual é o tipo de apoio que ele fomentava e fomenta até hoje, em específico em relação ao último ditador que se teve lá na Espanha? Ah, mas a La Liga, qual a surpresa que se tem com a La Liga? Quando você tem um líder que é simpatizante do fascismo, quando você tem um presidente que é simpatizante do fascismo. Quanto tempo que acontece caso de racismo na La Liga? O caso do Vinícius talvez tenha sido o que tenha tido atualmente a maior comoção pela quantidade de casos. Mas o ex-jogador Roberto Carlos passou por isso. O ex-jogador Marcelo passou por isso. O agora preso por suposto estupro, né? Eu tô falando suposto porque ele tem direito de se defender. Mesmo a gente sabendo todas as provas que já se tem. E a própria confissão dele, de certo modo. Daniel Alves também já foi vítima de racismo. Não lembra lá um do Somos Todos Macacos? Do Luciano Huck? Que queria lançar a camisa, né? Do Somos Todos Macacos. Quando jogaram a banana pro Daniel Alves, ele foi lá e comeu a banana. Tá? Então não dá pra trazer essa narrativa bonitinha, que não se preocupe, que tá um absurdo, porque não adianta vocês dizerem que é um absurdo o racismo e votar no Bolsonaro, apoiar o Salvini na Itália, apoiar os movimentos de extrema-direita na Espanha, apoiar o Trump nos Estados Unidos, dizer que não tem nada demais o que acontece no Oriente Médio, como o pilhado disse, inclusive, que não vem nada demais esse negócio com as mulheres. É um absurdo, é a cultura deles, é o jeito deles. Não tem justificativa para o racismo, tá? Eu acho que esse caso que veio agora acontecendo em relação ao Vinícius Júnior, no meio dessa polêmica envolvendo o Léo Lins, serve para desenhar para as pessoas que a nossa dor não é piada.
A nossa dor não é piada. Por que jogador de futebol nos campeonatos europeus são suspensos quando comemoram, por exemplo, fazendo alusão ao nazismo, que foi um movimento que exterminou os judeus? Exterminou várias pessoas, né? Judeus, ciganos, negros, homossexuais. Mas se foca muito só nos judeus, porque foi o número de maior vítima. Mas por que não se fala, por exemplo, no caso de Leopoldo II, que matou entre 10 e 15 milhões de negros no Congo? Exterminou. Porque como diz a música do Emicida, a nossa dor vira piada. A dor do holocausto dói, incomoda, gera comoção, gera tristeza. A nossa vira piada. É isso que acontece. É isso que acontece. E essa é a grande verdade. Você vê um jogador como o Neymar, por exemplo, que nunca se engajou politicamente nas causas importantes, que tem um alcance gigantesco, poderia se engajar. Deu entrevista alguns anos atrás, quando ele jogava no Brasil, a repórter perguntou a ele: e sobre o racismo, você já foi vítima de racismo? Não, até porque eu não sou preto. Se você não acredita, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, pra gente finalizar a live. Tá aqui, ó. Aí quando a gente vai para essa discussão em relação a racismo, e aí quando se cita, por exemplo, em específico, o caso que envolve o movimento do Black Lives Matter, que envolve também ali, por exemplo, a atuação do próprio Lewis Hamilton, que busca de alguma maneira... por exemplo, trazer o ponto de vista do que aconteceu em relação às discussões do caso do George Floyd e outros casos também de pessoas mortas, tá? Olha o que o Neymar disse em entrevista aqui em 2010, ó, certo? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui, uma entrevista, se eu não me engano, foi em 2010. Ah, ele era jovem, Carlito. Beleza, ele era jovem. Mas ele tá se engajando hoje politicamente pra usar a influência dele, a imagem dele pra combater o racismo? Porque ele foi vítima de racismo há um tempo atrás. Que inclusive eu até expliquei aqui na época que eu fiz um vídeo, foi quando ele entendeu. E é como o Brau disse, né? Preto no Brasil, preto rico no Brasil fica branco. E é a pura verdade, ó. Questionado se já havia sido vítima de racismo, Neymar deu a resposta incongruente. Nunca, nem dentro nem fora de campo, até porque eu não sou preto, né? Você pode não ser, Neymar, negro, né? Você pode não ser preto na sua percepção, perdão, porque você é rico e você se acha branco. Mas na roda de gente branca que comete crime de racismo e preconceito, você só vai ser o macaco ou o neguinho rico. Vai ser só um mono, como eles chamam lá o Vinícius, tá? Como você já foi vítima em mais de uma oportunidade. Como a gente tem um caso lá, por exemplo, também daquele belga, como é o nome dele, o Lukaku, que é vítima frequente também de racismo lá no campeonato italiano. Como a gente tem também casos frequentes aqui no Brasil, como do caso do goleiro Aranha, por exemplo, que foi um caso que chamou muita atenção. Teve um lateral também, Fabrício, se não me falha a memória, que jogou no Cruzeiro e no Internacional também, que chamou muita atenção. Então, pega isso aí, Kim Kataguiri, Mamãe Falei, Thiago Asmar, vulgo pilhado, enfia essa revolta de vocês no rabo do Bolsonaro. Enfia lá. Desculpa os termos aqui, gente. Mas é porque é um tema que me incomoda muito. Porque eu já fui abordado em um supermercado, acusado de ter roubado um negócio que eu não roubei, basicamente porque eu estava dentro do supermercado em um local que talvez eu não pudesse frequentar. Então não dá pra ter tolerância com quem é intolerante. Não dá pra ter discussão bonitinho pra agradar a audiência quando se sabe que nos bastidores pensam da mesma maneira. Certo? Pensa da mesma maneira. Então, se você tem um discurso antirracista e apoia o racista, não adianta. Não adianta. É só balela, tá? Conversa da boca pra fora. Certo? Fica aqui a minha externada, o meu ponto de vista aqui. Vamos lá, gente. Muito obrigado a todos.